Seguinte, você que geralmente vê os animes que são hypados na temporada e fala, não, a internet toda tá falando sobre isso aqui, é porque isso aqui é ruim. Às vezes você tá certo, mas não é esse caso, porque Chainsaw Man é simplesmente insano. Chainsaw Man lançou seu primeiro episódio ontem e me deixou bastante surpreso. Eu já acompanhava a obra, né, já conheço várias obras do Fujimoto, né, o clássico Fujimas, que faz Chainsaw Man, faz outros mangás maravilhosos, mas assim, eu não tava esperando de verdade. Por mais que o trailer fosse maravilhoso, bonito, eu falei, será que na prática vai estar assim, do jeito que a gente tá vendo aqui? E esteve ainda melhor. Estou muito surpreso com esse episódio e, sinceramente, você que não viu ainda, precisa assistir. Mas antes da gente prosseguir com esse anime aqui, com esse episódio que te surpreende do começo ao fim, vou falar uma outra coisa aqui pra vocês, meus queridos, que é surpreendente e inacreditável. É claro que está começando mais um Momento Alura. Por quê, cidadão? Porque o que eu te falo aqui? Porque eu já estudava lá. Eu não tô aqui recomendando pra você a maior escola online de tecnologia do Brasil sem ter experimentado o processo antes de eu estar aqui fazendo essa propaganda pra você. Porque lá você pode fazer todos os cursos que a plataforma oferece com uma única matrícula. Então mesmo eu que não tenho um trabalho relacionado à programação, por exemplo, tem muita coisa que eu podia aprender lá. Eu fiz cursos de design, fiz cursos de gestão e inovação, fiz cursos relacionados à produção de vídeo, inclusive fica aqui a recomendação de sempre desse curso do Gustavo Horn, que é inacreditável de bom, maravilhoso. Fiz cursos de motion, tô aprendendo agora um pouco de modelagem 3D e até mesmo de data science. Então assim, se você quer aprender qualquer uma dessas coisas, entrar nesse ramo da tecnologia aqui e expandir os seus braços de conhecimento, seja você iniciante ou já tenha algum tipo de conhecimento, a Alura é seu lugar. E esse link aqui embaixo tem desconto, né, pra você aproveitar, ficar mais feliz ainda, já entrar com todos os pés positivos ali e falar, meu irmão, é isso aqui que eu quero, então passa lá. Bastaram os primeiros 5 segundos do primeiro episódio de Chainsaw Man pra você descobrir que é um anime que seria completamente especial. Já no começo, a gente vê que o nível técnico aqui aplicado, o nível de direção, seria espetacular. E ele se cumpre do começo ao fim desse episódio. A sinopse, a história é bastante simples, porém complexa quando a gente entra em detalhes, quando a gente entra até mesmo na própria mensagem desse episódio. Acompanhamos o Denji como protagonista, um jovem rapaz ali que vive com uma certa dificuldade. A mãe dele morreu muito tempo atrás e ele perdeu o pai um pouco tempo depois, quando ele ainda era uma criança. O pai dele se suicidou e acabou deixando para ele, de certa forma, muitas das dívidas que ele carregava. Isso fez com que a máfia entrasse em contato com o pequeno Denji e cobrasse toda essa grana. Então ele teria que trabalhar para eles ou fazer qualquer outro tipo de coisa, senão seria morto. E o que restou para uma criança que não teve contato com nada, que não cresceu de maneira saudável, para conseguir dinheiro, ele precisa fazer algum tipo de trabalhos básicos. E nesse mundo existe também as criaturas que são os diabos. Os diabos são vários tipos de manifestações demoníacas de formas diferentes de vida, qualquer tipo de coisa que você possa imaginar existe aqui. E quando o Denji era pequeno ainda, acabou fazendo contato com o diabo da motosserra, um pequeno bichinho chamado Pochita. Pochita acaba se tornando bastante próximo ao Denji, eles criam ali um laço muito afetivo, porque o Denji salvou a vida dele quando ele estava para morrer muito tempo atrás. Então fizeram de certa forma um trato em que o Pochita seria ajudado ali naquele momento e ajudaria o Denji posteriormente. Então eles crescem e se tornam ali, crescem não, né, porque o Pochita continua sendo aquela coisinha fofinha, maravilhosa. O Denji cresce e ele se torna um caçador de diabos, utilizando o poder do Pochita para lutar contra essas criaturas e gradualmente ir abatendo a sua dívida com a máfia, que era simplesmente gigantesca e inescapável, na verdade. Então chega ali um momento que ele foi chamado pelo seu patrão para lutar mais uma vez contra um outro diabo, mas ele chega lá e acaba descobrindo que aquele diabo já estava controlando muitas pessoas e é extremamente forte, então ele mata o Denji.
né? Se a gente for resumir, é basicamente isso que acontece. Ele tenta lutar contra o bicho, não consegue, acaba sendo morto e esquartejado e jogado no lixo. Mas nesse momento, Pochita ainda tinha um resquício de vida. Ele lembrou de todo o passado bonito que eles tiveram, todos os momentos que eles passaram juntos, como o Denji era bastante carinhoso com o Pochita, como eles eram a única coisa que o outro tinha, e do pedido final que o Denji tinha feito. Caso ele morresse numa situação que eles fossem lutar contra algum diabo, era pro Pochita, se ele tivesse a habilidade de possuir o seu corpo, possuir o seu corpo e enfim continuar a sua jornada, continuar a sua vida, para enfim alcançar o objetivo de vida do Denji, que seria ter uma boa refeição e uma namorada. Ele apenas queria poder viver como uma pessoa normal, comum, já que nada disso ele teve durante a vida inteira. Nesse momento, o Pochita consegue fazer essa possessão, de certa forma, do corpo do Denji, só que ele não toma o controle do corpo, ele consegue restituir, regenerar ali as partes que estavam esquartejadas, e o Denji se torna, então, o Chainsaw Man, lutando contra aquela criatura, vencendo e então retomando a sua vida como meio humano, meio diabo. Então entramos em contato com a máquina e sua instituição e acaba vendo o Denji e dá escolhas para ele. Você morre aqui como um demônio ou vive junto comigo como um humano, para lutar, para lidar com essas coisas, para poder lutar contra os diabos que existem pelo mundo e enfim, seguir a jornada que a gente vai acompanhar no anime. Mas assim, essa parte aqui foi o resumo da história. Mas como que essa história é aplicada dentro desse episódio é a coisa mais maravilhosa do mundo. Novamente eu quero ressaltar aqui desde o começo que o Fujimoto, ele é muito fã de cinema. Muito fã de cinema mesmo. E eu fico impressionado, fico feliz que o tratamento que deram pra esse episódio é um tratamento de cinema. A escolha dos enquadramentos, desde sempre assim, você parece que está assistindo um filme de anime desde o começo do negócio. Mas não um filme de anime que existe, um filme assim, Makoto Shinkai o negócio. Estúdio Ghibli, a escolha de... Claro que a gente não tá, né, tratando aqui do mesma escala de, né, só pra exemplificar aqui mais ou menos. Um carinho excessivo na escolha dos enquadramentos, na escolha do timing pra passar exatamente a mensagem que eles queriam. Então, tanto a parte fora da ação tá magnífica, né? Iluminação, o enquadramento para trazer essa iluminação, para passar o sentimento de solidão que ele vive junto com o Pochita, para passar o sentimento de felicidade que eles têm quando estão perto um do outro, todo aquele acalento que aquelas figuras conseguiam trazer para si mesmas. E ao mesmo tempo, a parte da mensagem, e que eu acho que sinceramente é o ponto mais forte desse episódio aqui. Quando eu li o mangá, eu falei, ok, interessante, é por isso que eu vou continuar lendo. Mas vendo o anime, cara, eu chorei no episódio e todos os outros momentos eu tava querendo chorar de novo, porque ele é muito mais tocante do que o mangá conseguiu ser, justamente pelo uso da boa direção e desse timing pra te passar a mensagem. Porque se a gente for analisar mais a fundo, né, existe a grande questão se a gente deve ou não analisar as obras do Fujimoto, só que essa questão foi dita numa obra dele que foi analisada, então a gente tem ali uma certa contradição. De qualquer forma, vamos pensar aqui sobre Chainsaw Man. A gente tá falando ali de um cara que nunca teve escolhas nenhuma na vida e está ferrado completamente por conta disso. Ele não tem escolhas, não tem saída, não tem pra onde sair, não tem pra onde correr, não tem a quem correr ou a quem pedir ajuda. E o único desejo de vida dele é comer. Tipo, ter acesso ali a uma boa refeição, comer um pão com geleia junto com o Pochita, que ele sempre quis poder fazer isso, e ter uma namorada. Tipo, ter um desejo aquele básico de um ser humano que poderia apenas viver tranquilamente naquelas cidades que ele sempre está observando. Eu gosto muito disso, porque vários takes a gente pode ver que o Denji e o Pochita estão em cima daquele morro, né? Estão ali em cima da vegetação e tal, olhando para a cidade onde as pessoas vivem de maneira mais comum, e eles não têm o direito, não têm o acesso a isso, por conta de todas as coisas da vida que o jogaram ali, e por conta, a gente vai usar esse termo aqui, do sistema daquele mundo que acaba trazendo eles para aquele lugar o tempo inteiro. E eu acho bastante sintomático, eu gosto bastante da escolha do primeiro vilão dessa série. O primeiro vilão é aquele demônio, diabo ali, zumbi. E o que o diabo zumbi faz? Ele faz acordos com as pessoas. Ele não tá matando e tomando controle daqueles corpos ali. Ele fez acordos. Os humanos que estavam ali, sendo possuídos pelo diabo zumbi, aceitaram ser possuídos
caso eles tivessem mais poder. Agora para pensar, vamos pensar aqui e colocar tudo isso em palavras. O Denji foi esquartejado, foi morto, foi assassinado, foi acabado por aquelas pessoas que entregaram o controle do seu corpo pra um diabo maior. E aí eles aceitaram estar naquela situação e por isso estão esquartejando pessoas, estão acabando com a vida de todo mundo dentro de uma certa ordem. E é interessante porque muitas daquelas pessoas ali estão vestidas no terninho, estão aquelas roupas ali mais de trabalhadores comuns, de escritório e tudo mais, e faz parte do negócio. Pegar toda a trajetória de vida do Denji, que eles não tiveram opção, não tiveram comida, não tiveram como sair dali e estar preso naquela dívida de sempre que ele precisa trabalhar e dar dinheiro pra máfia. E aí, o final da vida dele foi ser esquartejado por pessoas que tiveram um pouco mais de opção, mas mesmo assim não tiveram tanta assim, e se entregaram pra um diabo ali em troco de poder, é forte. Porque, novamente, todas as coisas que a gente imagina assim, a gente tenta tirar um pouco da parte mística e visualizar o que tá acontecendo. Tipo, o Denji desde sempre está passando fome. Ele trabalha pra conseguir um almoço no dia seguinte e fica, né, não fica feliz com isso, mas fica feliz com isso porque pelo menos ele tem o que comer junto com o seu amiguinho. E naquele momento que ele estava conseguindo um pouco mais, estava prestes a se aproximar de uma felicidade, de uma liberdade um pouco maior, ele ser morto por aquelas pessoas, naquela situação, esquartejado, acabado, jogado no lixo, é uma série de acontecimentos extremamente fortes, porque você liga com tudo o que tá acontecendo naquela obra e o seu desejo final. O Denji não quer nada demais, ele não tá pensando em nada além, ele não tá querendo exigir demais daquele mundo. Ele não quer ser o Hokage, ele não quer ser o líder, ele não quer ser o senhor dos piratas, o rei dos piratas, ele não quer ser nada inacreditavelmente foda. Ele quer apenas ter os direitos de uma pessoa comum. Ele quer apenas poder acordar e tomar um café da manhã. Ele quer apenas poder acordar e ter alguém ao seu lado, alguém que ame ele. Porque no final das contas, o único tipo de afeto que ele teve a vida inteira foi o Pochita. Nunca teve afeto de pai, mãe ou de qualquer outro tipo de amigo, qualquer outro tipo de pessoa. Tudo isso que ele sente, dessa carência emocional que ele tem por uma namorada, por pegar em peitos, como ele sempre diz o tempo inteiro, vem bastante de nunca ter tido nada a vida inteira. Então esse é o seu desejo mais puro, que é apenas ser uma pessoa. É muito forte, e é muito profundo, e é muito doido porque ao mesmo tempo que Chainsaw Man consegue trazer essa carga de mensagem, essa carga emocional de como as pessoas deixaram de ser pessoas e como estão ali sempre lutando, correndo atrás de coisas básicas e mesmo assim não conseguem. Enquanto isso, a gente tem um Randandan extremamente forte, com ele se transformando no Chainsaw Man, cortando o diabo pra lá e pra cá, cortando, acabando com um monte de gente. E eu particularmente gostei bastante da cena de ação desse episódio, vi bastante gente que comentou, criticou, não gostou tanto do 3D, eu achei bem de boa. E eu sei que tem várias cenas inacreditáveis de luta durante o percorrer do mangá. Então assim, novamente, a soma entre uma coisa interessante de mensagem, junto com personagens bem interessantes, carismáticos e fáceis de se relacionar, com uma ação muito forte, porradaria, sanguinolência, todo aquele tipo de coisa que você pode gostar mais ou não de um ou de outro. Os dois estão somados aqui em Chainsaw Man. E assim, quando a gente consegue somar uma coisa que atrai bastante público com uma coisa que é da hora pra cacete de colocar na cabeça do público, a gente tem um grande sucesso. E eu sinceramente acho que Chainsaw Man carrega esse peso e vai ser, sem sombra de dúvidas, um dos maiores clássicos que a gente tem no mundo dos shonens. É shonen? É seinen? Que a gente tem no mundo dos animes.